best in life. To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of their women. Beleza? Bem-vindo ao canal. O Conan foi criado por Robert E. Howard como um forte e inteligente conquistador. Howard era um brilhante visionário e criou uma completa nova era para o Conan habitar, chamada de Ereboriana. Conan era um líder nato e um especialista em táticas de combate. Considerá-lo apenas um bárbaro não é o suficiente para tudo o que o personagem realmente é. Conan põe seu cérebro para funcionar, para planejar suas batalhas e suas estratégias. Neste vídeo vamos falar das suas origens, seu desenvolvimento e fatos sobre esse ladrão, guerreiro e rei. Mas antes de continuar, a situação do canal continua a mesma. Dependendo do vídeo, mais de 90% das visualizações são de não inscritos, e a maioria fica em torno de 85% para cima. Ninguém quer fazer vídeos para uma proporção tão alta de não inscritos, já que isso não passa de uma situação unilateral. Se você é um desses, inscreva-se agora e contribua assim para mais vídeos aqui no canal. Em 1931, Howard escreveu uma história chamada People of the Dark, o povo da escuridão, para a revista Pulp Weird Tales. A história era sobre reencarnação, mas apresentou um personagem chamado Conan. Então, ele escreveu The Phoenix and the Sword, a Fênix e a Espada, em 1932. Foi nesse conto que ele estabeleceu as fundações para o Conan. O personagem veio de uma terra ficcional chamada Ciméria, e ele passou de um pobre garoto até um guerreiro quando chegou aos 15 anos. Desde a publicação dessa história, nada mais parou Howard, e ele escreveu 18 histórias sobre o Conan. Suas fundações foram lançadas em 1931, mas Conan foi mesmo criado em 1932. Antes de criar o Conan, Howard havia criado o Kull, e suas histórias dominavam a Weird Tales, com a cidade perdida da Atlântida. Houve uma história chamada By the Axe I Rule, ou Pelo Machado Eu Governo, e que foi rejeitada pelos editores da revista. Howard a reescreveu colocando Conan no lugar de Kull. Assim, ambos os personagens são muito semelhantes quanto a estilo de luta e quanto ao físico. Contudo, Conan trazia mais elementos sobrenaturais e lembrava mais H.P. Lovecraft. Ele trazia também mais mulheres do que Kull. Foi assim que Conan nasceu e se tornou uma brutal máquina de matança. Kull foi criado em 1929 e a primeira história de Conan em 1932. No cinema, eles também não compartilharam a cronologia. Conan teve seu filme em 1982, enquanto Kull teve seu filme em 1987. Robert E. Howard morreu em 1936, após receber o diagnóstico de sua mãe com tuberculose. Após sua morte prematura, inúmeras histórias do Conan foram produzidas, se tornando um sucesso. Seu estilo permitiu que ele aparecesse em revistas, quadrinhos, livros e cinema. Muitos escritores pegaram as suas histórias incompletas e as transformaram em romances. Na década de 1960, a editora Lancer Books publicou Conan em revistas e contratou Frank Frazetta para fazer as capas das edições. A imagem do Conan musculoso veio das ilustrações de Frazetta, e isso acelerou a popularidade do personagem e atraiu as massas. Contudo, essas revistas intensificaram a personalidade do Conan de uma maneira que Howard não tinha visto. Conan não tinha sido imaginado como um herói que salvava as pessoas. Ele tinha sido criado como alguém autocentrado e fazia o que fazia para sua própria sobrevivência e crescimento pessoal, assim como um anti-herói. O sucesso do Conan na Lancer Books abriu caminhos para que ele chegasse até a Marvel. Em 1970, o roteirista Roy Thomas perguntou ao editor-chefe Stan Lee se o Conan poderia ganhar uma série própria. Stan Lee disse que podia. Assim, Thomas, acompanhado do desenhista Barry Windsor Smith, lança Conan the Barbarian em outubro de 1970. O sucesso desse título levou ao lançamento de Savage Sword of Conan, A Espada Selvagem de Conan, em 1974. A Marvel perdeu os direitos para Dark Horse
em 2003. A Dark Horse publicou o Conan por 15 anos, até 2018, quando os direitos retornaram para a Marvel. Em 1º de janeiro de 2019, Conan foi relançado pela Marvel numa antologia de 12 edições. Esse título veio seguido da Espada Selvagem de Conan. Em dezembro de 2020, a Marvel lançou uma edição comemorativa de 50 anos do Conan, e ele manteve a sua personalidade indomável nessa segunda passagem pela Marvel. Havia o temor de que ele se tornasse mais infantil para ser mais aceito socialmente, mas isso, surpreendentemente, não aconteceu. Parece que foi através desse filme que a história do Conan chegou a um ponto de virada em popularidade, alcançando um novo nível. Depois de uma longa e emocionante jornada, Conan chega aos cinemas com Arnold Schwarzenegger, que parecia ser perfeito para representar o personagem. Apesar de a Marvel ter contribuído bastante para o filme, foram o diretor John Milius e o escritor Oliver Stone que mantiveram a história e os personagens fiéis à obra de Howard. Roy Thomas não recebeu os créditos do primeiro esboço do roteiro. A história é sobre Conan e sua vingança contra Thulsa Doom, um selvagem guerreiro que matou seus pais. Ele cresceu como um escravo, mas uma vez que obteve a liberdade, voltou a almejar a vingança contra Thulsa Doom. Fazer esse filme foi um desafio para ser realístico. Para isso, Schwarzenegger perdeu um pouco de peso para manusear a espada, além de ter recebido aulas para cavalgar. Na cena com os cachorros, eles atacaram até mesmo seu treinador. Então, nessa cena com os cachorros, Schwarzenegger realmente está fugindo deles. Na cena com a cruz, Milius usou um abutre vivo para bicar as feridas do Conan, e depois Schwarzenegger morde um abutre verdadeiro, mas morto. Ele também teve que fazer a maioria das cenas de ação, já que não conseguiram achar um dublê adequado. Isso significa que ele fez um grande trabalho, e isso o levou a outros grandes papéis, como em Terminator e em O Predador. Contudo, Schwarzenegger não foi o único a contribuir com o sucesso e a popularidade do personagem. O diretor John Milius trabalhou com Basil Polidorus na composição de uma bela trilha sonora. Em uma entrevista, Basil disse que a trilha é uma só música, que vai desde o início do filme até a cena da Roda da Dor. 2 anos depois, foi lançada uma sequência chamada Conan the Destroyer. Richard Fleischer dirigiu o segundo filme, e ele foi feito porque os produtores queriam um filme menos violento, para ter uma censura mais baixa. Mas a violência faz parte do mundo do Conan, e a diminuição fez com que o filme recebesse críticas. Em sua autobiografia, Schwarzenegger disse que os produtores queriam um filme mais voltado para as famílias, e disse que ele e Fleischer reclamaram disso para o estúdio Universal, mas não foram ouvidos. Nesse filme, Schwarzenegger era um ator mais completo, mas o filme realmente apresentava menos ação. A melhor cena talvez seja a da sala de espelhos, e em outras ele mostrou bom humor, como na cena em que Conan está bêbado. Grace Jones também estrelou esse filme como Zula e fez as suas cenas sem dublê. Ela até machucou 2 figurantes durante essa cena. O filme lembra mais os quadrinhos, e isso aconteceu porque Roy Thomas que o escreveu. Apesar de todas as críticas, o filme foi bom para as audiências mais jovens, o que abriu caminho para as séries animadas. O Guerreiro Violento foi domado para as audiências mais jovens, e assim a animação Conan the Adventurer estreou e durou 65 episódios. Foi seguida de Conan and the Young Warriors. Apesar de se basear nas histórias de Howard, não há nada aqui que lembre a obra original. É voltado mais para as crianças e apresenta lições de moral. Conan nos quadrinhos é malicioso e pode até roubar. Já nas animações, ele se recusa a fazer isso porque é muito feio. Este Conan defende seus amigos e a causa correta, e suas ambições pessoais. Certamente, essa caracterização diverge do personagem como ele foi originalmente concebido, mas
ajudou a manter o Conan presente na cultura pop. Isso abriu caminho para o Conan em outra área, as séries de televisão, que o levou a se remodelar e se adaptar e evoluir. Ralph Miller interpreta o Conan nessa série. Felizmente, dessa vez, não foi feita para as crianças. A história inicia onde Conan the Barbarian, de 1982, termina, e o gigante fisiculturista alemão substitui Schwarzenegger. Mas essa versão é pouco reconhecida. Na verdade, não é nada reconhecida. O personagem foi retratado como um Conan sem cérebro e apenas musculoso. A descaracterização aconteceu porque a série trouxe mais elementos do filme do que dos contos originais de Howard. Essa série foi exibida para a TV americana quando eram apresentadas séries como Xena ou Xena e Hércules, The Legendary Journeys. A série foi conduzida a níveis muito baixos de cinematografia e apresentou pouca coisa do que deveria ser uma representação autêntica do Conan. Outra divergência foi a visita do bárbaro à sua terra natal, a Ciméria. Conan mata o regente vilão e toma o reino para ele mesmo. Mas nem tudo é ruim aqui. Há boas cenas de luta e uns poucos efeitos visuais, além de algumas belas mulheres. Como foi dito antes, o Conan foi adquirido pela Dark Horse em 2003, após sua passagem pela Marvel. Ele ficou na Dark Horse até 2018. Esses 15 anos levaram a uma completa nova visão do Cimério. Nesse período, a editora manteve a popularidade do Conan. Muitos temiam que essa mudança de editora colocasse o Conan numa era sombria de esquecimento, mas isso não aconteceu. Longe disso, uma vez que o Conan saiu na década de 60 da Lancer Books, sua única fonte de publicação passou a ser os quadrinhos, e os fãs dependiam disso. O personagem da Dark Horse se manteve fiel aos contos originais de Howard e ganhou diferentes títulos, como Conan the Avenger, Conan the Slayer, Conan the Cimmerian, Conan Road to Kings e Conan the Barbarian. Histórias originais ganharam suas versões, como The Frost Giant Daughter, a filha do gigante do gelo, The Phoenix and the Sword, a Fênix e a Espada, e assim por diante. Conan the Slayer foi a série final com o Conan na Dark Horse, e o sucesso levou a um diferente evento na história do Conan. O momento e as condições eram semelhantes às de 1982. Antes, a Marvel tinha criado grande popularidade para o Conan em seu mundo e os produtores queriam aproveitar e lucrar com essa situação. Similarmente, as séries e edições únicas da Dark Horse criaram uma boa atmosfera para o Conan. Da mesma maneira, produtores acharam que era o momento certo de fazer dinheiro com o Cimério e com Jason Momoa. Parece que tudo poderia dar certo. Supostamente, deveria ser um remake da produção de 1982, mas o plano foi abandonado e o roteiro ficou mais próximo às histórias de Howard. A história é sobre o maldoso Kalar Zin, que quer dominar a máscara de Acheron. Esse artefato o tornará imortal e trará a sua esposa dos mortos, mas também libertará uma maligna e diabólica força sobre o planeta Terra. Conan e seus companheiros tentam detê-lo. No papel, elevou a carreira de Momoa e ele pôde fazer mais filmes de ação, uma similaridade ao que aconteceu com a carreira de Schwarzenegger e o filme de 1982. Conan, de 2011, fracassou nas bilheterias e fez com que os produtores ficassem céticos quanto a mais filmes. A Netflix estava trabalhando com Frederick Malberg para uma nova série do Conan. Poderia ser bem diferente da série de 1997. A série poderia ser tão violenta e sombria quanto Robert E. Howard imaginou que suas histórias de padre e feitiçaria poderiam ser. Mas, como sabemos,
Essa série foi cancelada e antes dela uma outra série do Conan foi cancelada pela Amazon. A influência de H.P. Lovecraft em Conan. Lovecraft e Howard foram contemporâneos. Na história chamada Shadow of Times, As Sombras dos Tempos, Lovecraft apresentou um personagem chamado Cromia, que é descrito como um chefe cimério. A Ciméria é a terra natal de Conan, enquanto Crom é o seu deus. Começando como um herói das histórias das revistas pulp e chegando aos quadrinhos, filmes, séries, animações e games, o Conan se tornou um dos mais populares personagens da cultura pop. Então era isso. Para saber mais sobre o Conan e outros personagens de Howard, como o Cull, o Solomon Kane, o Bran McMorn e a Dark Agnes, procure muitos vídeos aqui do canal. Tem muito conteúdo sobre o universo do Conan por aqui. Valeu, até o próximo vídeo.